motivado por situações do dia a dia, né, com pessoas do meu convívio, é que a gente vai tendo experiências com o sofrimento alheio, né? Muitas vezes, a pessoas frágeis, né, sensíveis, como uma garota, por exemplo, né? Não por ser garota, mas uma garota aproximadamente aí 24 anos de idade, que teve uma infância difícil, né? Passou por N situações de vou chamar de traumas, né? Ah, hoje tem uma nova vida, hoje está em Cristo, hoje tem a sua autonomia, né, profissional e tem uma conduta ilibada, mas não consegue vencer as acusações do passado, né? E na tentativa de provar a verdade de coisas que dizem, deixam de dizer a respeito dela, em momentos difíceis ela chega a declarar: eu não sei mais quem eu sou, em razão de tantas e tantas perguntas, questionamentos, afrontas, muitos confrontos e etc. E ela chora copiosamente e diz que não sabe mais quem ela é e o que é que ela deve fazer. E não sabe mais como explicar um passado cheio de percalços, um passado tenebroso, não porque ela quis, mas em razão do que fizeram, do que a vida proporcionou, que as circunstâncias fizeram com ela, né? Ou levaram ela a fazer. Muitas coisas foi por força mesmo, né, das circunstâncias essas terríveis e assim sucessivamente. Então, talvez uma pessoa como ela, ou muitas, passem por esse vídeo aqui e se identifiquem, né, com isso. E aí a pergunta que paira aqui é: como lidar com esse tipo de coisa? A primeira coisa é entender que você tem a sua autonomia. Você não precisa de ninguém, no sentido de pagar suas contas, no sentido de promover você em algo ou em alguma coisa que lhe traga um benefício, né? Financeiro, outros mais. A segunda coisa é entender que quem joga pedra, às vezes, tem uma vida de hipocrisia, fez coisas horrendas e faz, né? E quando não, a Bíblia diz, e é verdade, não existe um justo sequer, né? Deus enviou seu Filho Jesus e somente Jesus pisou na terra e não pecou. Então essas três coisas, a princípio, elas são muito, mas muito importantes se você meditar nelas. Eu não preciso estar me diminuindo para pessoas, me rebaixando, dando N explicações. Tem uma quarta coisa assim que me chama a atenção, não se explique muito, não dê muita explicação. E se possível for, nem sequer fale sobre nada que não seja proveitoso para você, né? Porque isso é um desgaste sem tamanho, é uma coisa assim surreal. E que não funciona, né? Não funciona. O que vai funcionar é quem você é e o que você faz, entendeu? Então, que seria o quinto conselho aqui. Seja boa, seja bom, se aperfeiçoe naquilo que você faz de melhor na vida, entendeu? Em sexto lugar, seja uma pessoa boa, boa. Quem não reconhecer a sua bondade é porque não merece ela, entendeu? Então, seja uma pessoa simples,
entendeu? Sisudo em palavras. Tem uma palavra só. Jesus disse, seja o seu sim, sim, não, não, porque passou disso, é do diabo. Então, agindo assim, a sua vida vai melhorar. A outra coisa muito importante é o autoconhecimento. Saber quem nós somos, o que queremos, para onde queremos ir, onde queremos chegar na vida. Isso também é de suma importância, né? Eu quero aqui aproveitar o ensejo e dar também o meu testemunho, né? Acredito que já fiz isso em outros vídeos. O vídeo não está tão bom aqui, a qualidade não está boa, mas acredito que o que importa aqui é o conteúdo. A exemplo dessa menina que eu tenho ajudado, eu também passei, né, na idade dela, coisas horrendas. Hoje eu venho aqui para frente de uma tela fazer um vídeo como esse, eu não venho de paletó, não venho de gravata, não me importo se a camisa não está legal, se o cabelo não está legal, porque eu quero ser eu, né? Eu não me importo com o que o sistema ele pensa, o que ele vai falar, né? Justamente porque na idade dessa menina, 20 e alguma coisa, a minha vida foi uma vida assim muito difícil, né? Fui criado sem pai praticamente, sem mãe. Minha mãe sempre estava ali por perto, mas ao mesmo tempo distante. E no vídeo aqui vai ficar muito curto se eu entrar vai ficar muito longo se eu entrar nos pormenores. Eu sou o mais velho de 4 irmãos, sempre muito tímido, sempre uma pessoa muito acabrunhada, recatada, introspecta, cheia de dificuldades com relação à minha aparência, ao meu físico e, sobretudo, com uma depressão terrível, porque no que tange a vida espiritual, eu fui criado num berço evangélico, porém não ensinado corretamente. Então eu achava que eu era um pecador e que Jesus voltaria e eu ia para o inferno e que o inferno seria uma coisa terrível, e né? E depois veio aquela crise, né, por não saber quem eu era, qual é o meu futuro, o que seria de mim, sem dinheiro, pobre, humilhado pela vida. Muitas vezes fui com um sapato maior do que o pé para a escola, muitas vezes vesti só o que os outros davam. Uma vida assim realmente de muita lamúria, muito fracasso, né? Muita tristeza. Ao passar dos anos, agora já com 20 e alguma coisa, já crente em Jesus Cristo, fazendo aula missionária, casado, aí me colocam de frente para uma obra, né, uma igreja, e ali eu vou lidar com pessoas mais velhas, e quando não com pessoas da mesma idade ou menos, mas só com pessoas e pessoas complexas. Aquilo ali vai causando um distúrbio gigantesco na minha alma, na minha mente, porque eu não sabia lidar comigo, como é que eu ia saber lidar com os outros, né? E aí foi que encontrei amor e misericórdia por parte de alguns, mas amor e misericórdia limitados, né? Limitados. Um problema gravíssimo que eu enfrentei foi não saber como se expressar, não saber como ouvir e lidar com aquilo que eu estava ouvindo. Aí no vídeo aqui eu quero dar um conselho também. Não escute problema de ninguém, tá certo? Se você não tem a capacidade para suportá-los ou até mesmo para lidar com isso. Então é melhor não, tá bom? Só de ouvir você já entra no problema. Então eu entrei em muitos problemas por ouvir, por não saber lidar, por não saber conversar, por não saber me expressar. O Dr. Olavo de Carvalho, ele fala algo muito interessante, que o homem que sabe falar 10% a respeito do que ele sente, esse homem é um Einstein, um gênio. Por quê? Porque é difícil falar do que nós sentimos, falar da complexidade da nossa alma, né? Então, são desafios descomunais para nós e, enfim, eu passei por toda essa intempérie e, enfim, foram muitas lutas, coisas horríveis, coisas que eu passei que eu não desejo para ninguém, né?
eu não soube lidar com aquilo. O que me chama a atenção é que, muitas vezes, nesses embates que eu tive, é que aquelas pessoas que me fizeram o mal, elas se aproveitaram, né? Muito. Até hoje, se você pergunta para alguém que não gosta de mim, obviamente, vai dizer ali é falsário, ali é mentiroso, ali é isso, ali é que conversa demais e tal. Um caso emblemático, um dos vários casos emblemáticos, já numa esfera um pouco maior, é de um amigo meu, um ex-amigo meu, um pastor, né? Que sempre deu em cima das garotas, sempre caiu, né? Como dizem, né? Em pecado. Eu levava ele até mesmo para. Eu me lembro que eu levei várias vezes ele para a delegacia e ele alegando que estava resolvendo ali um problema de um carro. Quando o tempo passou, eu fui saber que aquele problema ali era problema de assédio, né? E aí ele começa a assediar algumas meninas da igreja. E até mesmo a minha esposa, ele percebia nele aquela mania, não é meio mania, mas aquela maldade, né? Aquelas, aquele teor nas conversas de maldade. Fomos para São Paulo, lá ele assediou uma menina da própria igreja, uma pastora. Foi uma confusão, mas ele sempre se saindo, né? Contando que não era bem assim e tal e tal. E aí ele assedia uma pastora amiga nossa, um rol de amigos, ele assedia, e eu resolvo parar ele, né? Peguei os prints de uma conversa que ele tinha falado com uma jovem da nossa igreja, e aí eu falei assim, eu vou mostrar para o nosso pastor presidente, vou mostrar para ele primeiro, e vou falar primeiro para ele, para esse amigo meu, assediador, esse ex-amigo. Olha, pare, porque tá feio, tá bom de parar, é um defeito seu, pare, porque... Mas aí eu caí na bobagem de falar para um amigo nosso, um amigo em comum, alguém que estava também reclamando dele em razão deste assediador estar assediando a mulher dele, né? E aí eu falei, o cara tá sendo, a esposa do cara está sendo assediada também, ele vai me entender e vai me ajudar nisso, né? Mostrei o print, falei, vou mostrar para ele e tal. O que é que esse rapaz faz? Chega para o assediador e fala assim, ó, Andinho tá armando aí para você, viu? Esse cara, ele é do mal. E aí a mulher do assediador, que não sabe até hoje, que até filho ele tem fora do casamento, filha, né, com a cantora, ele tem. Então, ela veio descarregando sobre mim. E eu podia simplesmente confrontá-la dizendo a verdade, mostrando os prints, mas aí eu pensei nas crianças, os filhos deles, no casamento dele. E aí eu fiz como sempre eu faço. Fazia, né? Recuei. Hoje, esse casal, eles têm ódio de mim, eles semearam o ódio na igreja em que eu faço parte. Então, hoje eu sou mal visto lá, né? E esse é um dos vários casos, né? Dos vários casos. Um dos vários casos. E eu resolvi falar aqui, né? Porque hoje eu estou livre de toda a culpa, de todo o peso, porque eu entendi que esse tipo de gente se merece. Esse sistema chamado igreja é podre, né? Não na sua totalidade, porque existe os bons, existe o joio, existe o trigo, mas o sistema, né? Essa pirâmide aí, ela é podre, né? Ela tem os seus escolhidos. Eu entendi também que as pessoas são hipócritas, falsas, mentirosas, também, não estou dizendo todas, mas boa parte, né? E aí eu pensei, eu não dependo disso. Eu tenho minha vida, meu filho, minha filha, minha igreja o quê, rapaz? A igreja de Jesus. Tenho um congrego, tenho uma igreja para congregar. Eu tenho uma esposa que me ama, né? Eu tenho uma vida, eu faço esporte, eu faço o que eu gosto, tenho um leque de mundo aí fora aqui, de coisas que eu posso aproveitar e ser feliz. E quando eu pensei nisso, que eu me desprendi disso aí, hoje eu não tenho mais dificuldade de responder na cara de quem quiser o que eu penso, o que eu acho da pessoa, entendeu? Ah, mas eu prefiro evitar o confronto. Então, portanto, quem quiser faça o que quiser e tal. Agora,
Eu me imponho na hora que tem que me impor, né? E da maneira que tiver que se impor. E aconselho que pessoas que estão passando por depressão, em razão dessas coisas, né, que eu falei dessa menina, agora falando um pouquinho sobre mim, são coisas que nunca vai ter uma explicação. É difícil contar nas entrelinhas. É difícil juntar os fatos. Para que tudo isso? Não vai levar a nada. Eu explicar que o cara é assediador, que eu não fiz, deixei de fazer. Fizeram, deixaram. Não. Tem um livro que lançaram aí, que é feio pra caramba, a epígrafe do livro, mas é a verdade, né? Liga o botãozinho do F e vai viver sua vida ao lado de Jesus, né? Que é o mais legal. É isso, né? Espero que esse vídeo ajude você. Hoje eu sou leve, feliz e digo para essa jovem, como para muitos outros jovens que estejam passando por isso, para as pessoas que estejam passando por isso, que não vale a pena você regredir, explicar, deixar de explicar, né? Tentar, eu não sei, vai que a pessoa fez até um monte de asneira na vida, né? Se hoje você tem uma nova vida, se hoje você quer realmente viver ao lado de Jesus, então não importa o que os outros falam, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, né?